Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 1 diz: Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. E saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora décima primeira hora, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo dia? E disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Diz ele: Ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. Um pai de família. Quem é o pai de família eterna? O nosso Deus. Ele saiu para assalariar trabalhadores. Há uma obra a ser feita e a responsabilidade de fazê-la é nossa. O Senhor disse: Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Somos nós que devemos fazer. O Pai, Deus, chama trabalhadores a toda hora. Você já foi chamado. O simples fato de você estar aqui é porque você já foi chamado para receber e para dar, para servir e ser servido pelo Senhor. E o Senhor chamou-os em horas diferentes, mas só aos primeiros Ele acertou o pagamento. Um dinheiro por dia, diz aqui, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Só os primeiros sabiam quanto iriam ganhar. Um dinheiro pela jornada diária. Aos outros, o Senhor prometeu o quê? O que é justo. Irmãos, a fé daqueles outros era um pouco maior. Por quê? Porque eles confiaram em trabalhar sem saber o pagamento. Eles confiaram naquilo que o Senhor disse que pagaria o justo. Irmãos, assim que nós devemos agir. Muitas vezes você vincula algo, você vincula uma campanha a uma determinada bênção. Mas aquele que confia no Senhor, ele fala: Senhor, eu faço por amor à obra e que seja feita a sua vontade. É claro que tem tipos de oração com propósito, a voto com Deus, mas servir ao Senhor não pode estar vinculado unicamente à bênção. Nós não devemos ser só receptores de bênção, nós devemos ser doadores de bênção. O nosso Deus é um abençoador e nós devemos ser abençoadores também. Então dedique-se a Deus, esforce-se com o Senhor e confie que o Senhor vai te dar o justo pagamento. E aqui no versículo 8 diz: E aproximando-se a noite, diz o Senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, a jornada, começando pelos derradeiros até aos primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora décima, os últimos que foram chamados, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família. Fizeram aquilo que mais irrita o Senhor: murmurar. Nunca murmure. Nunca murmure: eu tenho pouco, eu não recebi, eu estou nessa situação. Nunca murmure. Sabe por quê? Porque você está vivo. E quem te deu a vida foi Deus. Agradeça a Deus por estar vivo. E enquanto você estiver vivo, o nosso Deus que vive pode mudar toda e qualquer situação. Então nunca murmure. Confie no Senhor. Uma coisa que irrita a Deus é a murmuração. Por isso Ele deixou o seu povo perecer no deserto, por causa da murmuração. Entenda, a murmuração é você falar das obras do inimigo. E você tem que testemunhar as obras de Deus. E aqui, o Senhor pagou antes os últimos. Para que pagou antes os últimos? Para que todos vissem quanto eles iam receber. Os primeiros receberam o prometido e murmuraram. Por quê? O Senhor não combinou um dinheiro por dia? Eles não receberam um dinheiro pelo dia
de trabalho. E por que reclamaram? Porque estava de olho naquilo que recebeu os outros. Irmãos, agradeça aquilo que Deus te deu. E não fique invejando aquilo que Deus deu ao outro. Deus tem um propósito. Tem propósito em tudo. Se Ele não te deu ao outro, Ele tem um propósito. Talvez você não gerenciasse de acordo. Talvez você precisasse de algum tratamento. Agradeça aquilo que Deus te deu. Não murmure e nem inveje. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 14:30. Vamos até lá. Diz assim: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. A inveja apodrece os ossos. Não inveje. A inveja é um sentimento terrível e destruidor. Entendam? A inveja e a soberba juntas criaram Satanás. Satanás era um querubim ungido. Lúcifer, um querubim ungido, e se transformou em Satanás pela inveja e pela soberba. Então, tire a inveja do seu coração. A inveja contamina. Agradeça a Deus que você tem e glorifique a Deus por aquilo que Ele deu ao outro, mas nunca inveje, porque Deus sempre dá o melhor para cada momento com os seus propósitos. E Deus estava ali nitidamente tratando a inveja, a ganância e a incredulidade daqueles primeiro. Por isso que Ele fez pagar os últimos em primeiro lugar. Deus estava tratando a inveja, a ganância e a incredulidade deles. Como é que nós sabemos disso? Porque a reclamação, a murmuração deles provam que eles eram invejosos, provam que eles eram incrédulos, não confiavam no Senhor e que eram gananciosos. A murmuração provou que eles não mereciam mais do que um dinheiro. Versículo 12. Esses derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu igualasses conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo. Não ajustasses tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a esse derradeiro tanto como a ti. Ou não é me lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Irmãos, quem tem olho mau só vê falhas, porque a falha está na sua visão. A pessoa que reclama de tudo, que vê mal em tudo, vê maldade em tudo, o problema está na visão dela. A visão dela é que é uma visão má. Entendam? A gente sempre tem explicado que ninguém nasce mal. As pessoas se tornam más por influência de espíritos enganadores, que levam as pessoas a cometerem atrocidades, crimes, tornarem-se pessoas más. Mas tem pessoas que não lutam para tirar a visão má das suas vistas. Não atentam no que Deus fez a eles. Só vê o que Deus fez aos outros. Ora, Deus é soberano. Deus sabe muito bem o que faz. Deus sempre faz o melhor. Deus não erra, nunca errou. E Ele não errou com você. Deus não errou com você. Deus não te deu mais e nem menos do que você necessitava para o momento. Deus não errou com você. Ah, mas eu estou com carências, eu estou com isso, eu estou com aquilo, eu estou com necessidades. Sabe por quê? Porque Deus quer que você o busque. Deus quer que você seja tratado, transformado, para Ele te dar mais. Entendam, se Deus desse mais a alguém que não tivesse condições de administrar, a pessoa ia se perder. Então Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus é soberano, nunca duvide da justiça do Senhor. Deus age para nos ensinar. Deus age para nos treinar. Deus age para nos tratar.
Então confie na ação de Deus. Deus está te ensinando. Fala para o seu irmão do lado, Deus está te ensinando. Deus está te treinando. E Deus está te tratando. Confie nos propósitos de Deus. Os propósitos de Deus valem muito mais do que aquilo que nós pedimos ou queremos. Muitas vezes tem pessoas que pedem algo que não tem sentido, que não é promessa de Deus, que é supérfluo, tá? Mas a vontade de Deus é dar aquilo que ela realmente necessita, não aquilo que ela pede. Tem pessoas pedindo coisas que só vão dar problemas para elas no futuro. Irmãos, eu estou solteira há não sei quantos anos, eu quero casar. Pede para Deus, faz campanha para Deus para casar. Tá? Não sabem elas que se casarem a sua vida pode se transformar num grande inferno, porque não era a vontade do Senhor, né? Então entendam, Deus, Ele tem o melhor para cada um. Deus não erra com ninguém. Se está faltando alguma coisa, está faltando uma ação nossa, uma busca nossa, um entendimento novo nosso, uma ação direta, uma atitude de acordo com a palavra de Deus. Porque Deus, Ele está querendo liberar bênção. Ele não tem prazer em reter bênção de ninguém. Deus quer liberar bênção para todos, mas Ele quer ver Ele quer ver um passo seu. Ele quer ver um mínimo de fé, porque você não recebe nada do reino de Deus se não depositar fé. Mas eu não tenho fé. Peça fé emprestada. Alguém tem que interceder por você. Alguém tem que depositar fé para você receber a sua bênção. Mas as bênçãos são gratuitas. São gratuitas em termos de valores, mas você precisa crer. Você precisa crer que Deus possa te dar. Você precisa crer que é direito seu. E você precisa crer nas promessas de Deus. Entendam, sem fé não conseguimos nada. Então dê um jeito, meu irmão. Arrume fé, um mínimo de fé. E a fé vem por ouvir a palavra. Enquanto você não ouvir a palavra de Deus, você não vai receber fé. Fé não é por esforço. Fé é uma decisão. Eu decidi a crer na Bíblia Sagrada e ponto final. Mas está ultrapassada, disseram isso, disseram aquilo. Eu decidi crer na Bíblia Sagrada e ponto final. Mas os tempos mudaram. Os tempos mudaram, mas a palavra de Deus não muda. Eu decidi crer na Bíblia Sagrada e ponto final. É uma decisão. Fé é uma decisão. Eu decidi crer no poder de Deus. Eu decidi crer que Deus vai fazer um milagre na minha vida. Eu decidi crer que Deus vai transformar minha família. Eu tomei essa decisão. Isso é fé. É o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, dá um jeito, meu irmão. Creia. Tome a decisão de crer incondicionalmente. Mas os médicos falaram isso. Mas eu creio em Deus. E Deus muda todo o diagnóstico de uma hora para outra. Então, em nome do Senhor Jesus, feche com a palavra de Deus. Creia. Creia de uma maneira até louca. Creia até de uma maneira absurda. Quem é que em sã consciência pode achar que um morto de 4 dias ressuscitasse? Só aquele que crê. Quem acha, que cientista acha que se pode abrir o mar para o povo de Deus passar? Só aquele que crê. Entendam, a fé não tem nada a ver com a lógica do mundo. A fé não tem nada a ver com a ciência do mundo. A fé é espiritual. A fé é crer no Deus Todo-Poderoso, nas suas promessas, na sua ação. As evidências mostram o contrário. Mas se a palavra de Deus está dizendo que é assim, então é assim. O mundo todo pode falar que esse carpete é azul. Mas se a palavra de Deus disser que ele é verde, ponto, e acabou. Porque eu decidi crer na palavra de Deus, contrariando as evidências. Entendam, irmãos, Deus age para nos ensinar, nos treinar, nos tratar, e para que nós confiemos nele e nos propósitos dele. Aqui no versículo 12, voltemos aqui, diz: dizendo esses derradeiros, trabalharam só 1 hora e tu igualasses conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Falaram da fadiga,
talvez 1 hora de fadiga e o resto de calma. Irmãos, trabalhamos o dia todo. Às vezes trabalharam 1 hora só e depois ficaram lá batendo papo. Parece um comércio aqui no Brasil. Você entra para ser atendido em qualquer lugar, estabelecimento comercial, a maioria, né? Alguns são profissionais, mas outros você entra, tá os funcionários conversando lá e não te atendem. E depois falam que trabalham. Irmãos, a pessoa faz um serviço 1 hora por dia e depois fica enrolando. No meu tempo tinha um termo que era fica enchendo linguiça. Irmãos, e depois diz que trabalha. Tô cansado, trabalho o dia todo. Trabalhou 1 hora, depois ficou enrolando. Foi o que mais ou menos aconteceu aqui. Os murmuradores esqueceram de algo importante. O que é algo importante? Produtividade. Porque tem pessoas que trabalham 1 hora e produzem muito mais do que outras que trabalharam o dia todo. Produtividade. É isso que Deus quer. Deus, Ele não quer blá blá blá. Deus não quer desculpas. Deus não quer lero-lero. Deus quer frutos. Onde estão os frutos? Trabalhamos o dia todo. E cadê os frutos? Nós trabalhamos 1 hora só, mas eis aqui os frutos. Deus quer frutos. Nós precisamos dar frutos para Deus. Deus, no grande tribunal de Cristo, no dia do juízo, Deus vai perguntar quantos frutos. Você pode dar frutos indiretamente, evangelizando, presenteando com um livro, presenteando com uma Bíblia. Você está dando frutos, você está agindo para que uma pessoa venha até o Senhor, mas tem que apresentar frutos. Entenda, irmãos, porque é produtividade que Deus quer. Porque trabalha o dia todo, mas não produz nada, que adianta? Mais adianta aquele que trabalhou 1 hora e produziu o mesmo ou muito mais. Então, há quem em 1 ano trouxe mais almas para Jesus do que outros em 10 anos. Lembre-se do caso da figueira. O que o Senhor Jesus fez com a figueira? Secou a figueira. Por quê? Porque ela não dava frutos para o Senhor. Era inútil para o Senhor. Entendam? É como aquele servo que enterrou o talento. O Senhor chamou de mau, negligente servo. Inútil. Porque não deu frutos. Deus quer frutos. Deus quer que você seja produtivo. E tem um jeito de você ser mais produtivo. Há um segredo para você ser mais produtivo. Sabe qual que é? Ser mais objetivo. Objetividade aumenta a produtividade. Fala para o seu irmão do lado. Objetividade aumenta a produtividade. Tem que ser objetivo. Às vezes a pessoa fica perdendo tempo com um monte de coisa que não agrega nada e não produz. Seja objetivo. Seja objetivo. Vá direto ao ponto. Papum. Às vezes você encontra algumas pessoas que querem pedir algo, que precisam de algo, mas fica meia hora enrolando para falar, perdendo tempo. Vai direto ao ponto. Eu preciso disso. Me ajuda. Como eu consigo isso? Entendeu? Tem que ser objetivo, produtivo. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador, Ele era extremamente objetivo. O Senhor Jesus era papum. Vai, a tua fé te curou. Não tinha conversa não. As pessoas que vinham até Ele, orava, expulsava os espíritos enganadores e a pessoa ficava curada. Ninguém chegava contando as coisas. Porque tem que ir direto ao ponto, irmão. Porque enquanto você está perdendo tempo, o diabo está agindo. Ele está manipulando. Entendam? Tem que ser focado. Porque a objetividade aumenta a produtividade. Em 1 hora, você pode produzir mais do que aqueles que trabalham o dia todo. Versículo 16 diz:
Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Irmãos, há muitos primeiros que são improdutivos. Eu estou 40 anos na igreja, mas não está produzindo nada. Não está dando fruto para o Senhor. Não está dando mais fruto para Deus. E há muitos derradeiros que chegaram agora com todo vigor, dando muitos frutos. Entendam? Para Deus não importa quanto tempo você tem na igreja. Para Deus não importa o que você já fez. Para Deus o que importa é o que você está fazendo. Amém? É isso que importa. Não tem, direito adquirido com Deus. Se a pessoa passou 30 anos com o Senhor e se desviou, ela está desviada e vai ficar perdida. Não importa o tempo que ela ficou com o Senhor. Não tem direito adquirido. Por quê? Porque da mesma maneira, se a pessoa passar 30 anos no erro e ela vier para o Senhor perdoa e a recebe. Essa é a regra. É o que você está fazendo agora. É o que você está fazendo agora. É o que você está obedecendo agora. O que você está crendo agora. Esquece o passado. O fulano tem tantos anos de igreja, deve estar... Não. Importa agora. Ele pode ter 30 anos de igreja, mas está lá desviado, com pensamentos contaminados. Irmãos, o Senhor Jesus era extremamente produtivo. O Senhor Jesus salvou um pecador na hora da morte. Um ladrão que estava na cruz. No último minuto de vida o Senhor estava trabalhando. No último minuto de vida o Senhor estava dando frutos ao Pai. Entenda isso que Deus quer. O Senhor em corpo, ele foi extremamente produtivo. Irmãos, a pessoa que não é produtiva, ela não termina o que ela começa. Ela sempre deixa coisas inacabadas. E qual era a base da produtividade do Senhor Jesus? Era a sua fantástica objetividade. Quem é objetivo não desperdiça tempo. Dedica todo o tempo a Deus. Não perde tempo. É claro que você tem que distribuir o seu tempo com lazer, com passeio, com trabalho, com escola, Mas o primeiro tempo, a primícia do tempo é para Deus. E quem é objetivo não desperdiça tempo. Ele dedica o tempo a Deus. O Senhor era tão objetivo, que ele fez a maior obra sobre a face da terra em 3 anos e meio. Por que o Senhor Jesus morreu tão cedo, foi recolhido, foi ascendido tão cedo? 33 anos e meio. Por quê? Porque ele terminou a sua missão. O Senhor Jesus era tão objetivo, terminei a minha missão, está consumado. Então, acabou. Fica fazendo o que? Enrolando aqui. A minha missão está cumprida. Então, entendam. O Senhor era super objetivo, ele fez uma obra fantástica em 3 anos e meio. Nós devemos ser verdadeiros imitadores de Cristo. E nós devemos confiar na justiça de Deus. Se Deus está dando mais para aqueles que trabalharam 1 hora, Deus tem um propósito, tem um objetivo. E saibam, a quem muito foi dado, muito será cobrado também. Seja objetivo, seja produtivo. Você foi chamado por Deus, mas você tem que ser escolhido por Deus. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Os escolhidos são aqueles que creem e obedecem a palavra do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, vamos estar orando.